Aleluias. Boa noite, queridos. Graça e paz. Aleluia. O Senhor é bom. Amém? Em todo tempo o Senhor é bom. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Provérbios, número 28, versículo 20. Amados. E hoje eu quero começar falando sobre fidelidade gera prosperidade. Você pode repetir isso comigo e diga: fidelidade gera prosperidade. Diga de novo: fidelidade gera prosperidade. Aleluia. Provérbio 28, 20 diz assim: a pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa, rápido, ligeiro, se meterá em apuros. Amém? Quero ler vários textos nessa noite, quero fundamentar esse princípio de prosperidade na nossa vida, a fidelidade. E eu quero que você entenda que a fidelidade, ela é uma virtude central no relacionamento com Deus e nas nossas responsabilidades diárias. Não é só fidelidade com Deus, é com todas as nossas responsabilidades. Se nós formos fiéis, nós prosperaremos. Prosperidade na visão bíblica, irmãos, ela não se limita ao aspecto financeiro. Não se limita a dinheiro. A prosperidade bíblica, ela inclui paz, alegria, relacionamentos saudáveis, a presença de Deus, saúde. Tudo isso faz parte de prosperidade. Mas quando a gente fala de prosperidade, as pessoas ligam logo ao dinheiro. Dinheiro também faz parte, mas não é o central. É resultado. Amém? Então, o que é fidelidade? Sabe, Deuteronômio 7:9 nos dá um conceito bem legal sobre fidelidade a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é, de fato, Deus. Ele é o Deus fiel, que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então, ser fiel a Deus, irmãos, é obedecer a palavra de Deus e confiar nas suas promessas. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós vamos ter resultados em todas as áreas. Porque Deus, ele nos ministra, Ele nos abençoa em todas as áreas, amém? Então a prosperidade, ela é muito ampla. Quando eu falo em prosperidade, não é só o teu salário, não. Não é só o dinheiro que tem no teu bolso, não. Tem gente que ganha um salário mínimo e é mais próspero do que quem ganha 10, 20, 30. Porque é feliz, porque tem uma vida controlada, porque tem uma vida familiar abençoada. E tem gente que ganha um dinheirão e não tem um pingo de paz. Você já viu nas estatísticas quem são os que mais se suicidam? São os que mais têm dinheiro. Ah, meu irmão, é muito difícil você ouvir uma notícia que uma pessoa pobre, humilde, se suicidou. Não tem, não. Você não vê, não. Agora, inclusive, a maioria está entre os filhos de médicos, que é a profissão que mais dá dinheiro. Dá tanto dinheiro que eles vão ganhando dinheiro, não esquece de criar os filhos, e os filhos estão se suicidando por aí, em grande escala. Então, a prosperidade, né, quando nós somos fiéis em obedecer a palavra de Deus, a orientação que a palavra de Deus nos dá, nós prosperamos. Nós nos damos bem, nós somos abençoados. Olha, a Bíblia fala de Daniel, e Daniel permaneceu fiel a Deus, mesmo em meio às adversidades que ele enfrentou.
Em Daniel, no capítulo 6, nós vemos que Daniel, ele era muito amigo do rei Dário, né? E ele tinha uma intimidade com o rei, e o rei ia promover ele como chefe, como primeiro-ministro, né, do seu reino, como principal assessor, e de repente se levantaram contra Daniel, e começaram a maquinar contra Daniel, e observaram que ele era um homem de oração, e ele mantinha uma vida, um devocional de 3 vezes por dia, ele orava a Deus, ele orava ao Senhor, eles observaram. Aí eles envolveram o rei, que era amigo de Daniel, mas envolveram o rei numa lei lá, criaram um decreto de lei, onde todos tinham que adorar, não podia adorar nenhum outro Deus, mas fazer só petições ao rei. E o rei envolvido ali não percebeu que era uma armadilha, assinou o decreto. E esse decreto ele não pode ser revogado. A Bíblia diz que o decreto dos medos e dos persas não poderia de maneira nenhuma ser revogado. Aí quando eles viram Daniel, começaram a seguir Daniel e observaram que Daniel continuava orando. Pegaram ele orando e levaram para o rei. Olha, rei, o Daniel, aquele judeu, aquele hebreu, ele não obedeceu ao decreto do rei. E o decreto dizia que quem não obedecesse ia ser lançado na cova dos leões. E ele foi lançado na cova dos leões, irmãos. Ele foi lançado porque ele não obedeceu ao decreto do rei, porque ele era mais fiel a Deus do que a qualquer outro decreto. Daniel tinha uma vida com Deus, Daniel aprendeu os princípios de Deus, e Daniel não abria mão desses princípios por nada. Não foi a primeira vez que aconteceu isso com Daniel. E Daniel se manteve fiel a Deus. Diga, fiel a Deus. Ele se manteve fiel a Deus, mas foi lançado na cova dos leões. Foi lançado, e a Bíblia diz que de noite o rei não dormiu. O rei jejuou. E eu tenho certeza que o rei orou a Deus, porque Daniel era amigo desse rei. Esse rei honrava Daniel. Esse rei ouvia os conselhos de Daniel. Esse rei ouvia com certeza Daniel falar do seu Deus. Ele não comeu a noite inteira. De manhãzinha, olha o que a Bíblia diz. Daniel 6,19. De manhã cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. O rei fez isso. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo. Servo de quem, irmãos? Do Deus vivo. Você serve ao Deus vivo, diga glória a Deus. Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, diga fiel. Daniel era fiel, irmãos. O Deus a quem você serve tão fielmente pode livrá-los dos leões. Versículo 21 diz: Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizesse mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus, mas também não fiz coisa alguma contra o Senhor, rei. Ele foi fiel. Diga assim: a fidelidade gera prosperidade. No versículo 28 desse capítulo 6, encerra dizendo assim: assim Deus prosperou Daniel. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário, durante o reinado de Ciro, o persa, e também, não está aqui, mas ele também prosperou no reinado de Nabucodonosor. Irmãos, a fidelidade gera a prosperidade. Seja fiel. Simplesmente seja fiel. E você vai ver a prosperidade se manifestando na sua vida. As portas se abrindo. Mas tem que ser fiel.
É a fidelidade que gera prosperidade. Ah, quando Deus me abençoar, me prosperar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Está aqui o próximo princípio. Fidelidade nos pequenos começos. Diga pequenos começos. Diga pequenas coisas. Olha, Jesus ensinando aos discípulos, Lucas 16:10. Jesus disse assim: se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também não serão nas maiores. Fidelidade nas pequenas coisas, irmãos. O nosso Deus, Ele observa a nossa fidelidade em pequenas coisas, antes de nos confiar grandes. Você sabia que Deus pode estar te observando lá no teu trabalho? Deus pode estar te observando você em casa mesmo. Deus pode estar te observando você dirigindo o seu carro e observando os mínimos detalhes, querendo te abençoar. Mas Ele observa a tua fidelidade. Ele observa como você lida com as pequenas coisas. Porque se você lidar bem com as pequenas coisas, meu irmão, Ele vai te colocar sobre as grandes. Olha, lá na rua que eu morava, tinha um irmão que ele trabalhava de motorista. Lá na Ematé, hoje é até crente ali. Lá na Ematé, acho que é Ematé, um desses órgãos federais. Ele era motorista terceirizado, ganhava pouquinho. Mas todo dia, 5 horas da manhã, ele lavava o carro, ele ajeitava com um carinho tão grande. Eu pensei até que o carro era dele. Um dia eu perguntei, ele disse que não era. Eu disse: rapaz, Deus vai te abençoar, porque tu é zeloso, viu? Sempre eu dizia para ele: Deus vai te abençoar, porque tu é zeloso. Ele todo dia, irmãos, ajeitava aquele carro com muito carinho. Sabe o que foi que aconteceu? Teve um concurso, Eletronorte, ele trabalhava. Ele trabalhava numa prestador de serviço como motorista, ganhava pouquinho. Aí ele fazia isso, eu dizia para ele: Deus vai te abençoar. Ele fez o concurso, irmãos, e ele passou. Agora o homem está, poderoso, funcionário federal, ganhando muito bem. Sabe por quê? Porque quando você é fiel nas pequenas coisas, Deus te abençoa. Deus te coloca sobre coisas maiores. Deus faz isso, irmãos. Olha, quando Jesus estava com os discípulos, eles estavam sendo testados em tudo ali. Por quê? Porque eles iam assumir grandes coisas quando Jesus subisse. Mas se fossem infiéis, seriam tirados. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Mas a pergunta que eu faço é: será que nós estamos sendo fiéis nas pequenas coisas? Às vezes a gente nem liga, né? Sabe, às vezes uma oportunidade de pregar na célula, você pode desprezar. É só a célula, é só aquele pouquinho ali, de qualquer jeito não, meu irmão. Prepare o melhor, sabe por quê? Porque de uma célula Deus pode te levar às nações. Nós precisamos ser fiéis nas pequenas coisas. Olha Davi, irmãos, está lá no texto que Davi cuidava de poucas ovelhas do seu pai. Um trabalho que ninguém queria fazer, mas que Davi fazia com tanta dedicação que ele enfrentava o urso, ele enfrentava o leão. Você já leu isso na Bíblia? Ele cuidava das pequenas ovelhas. E Deus só de olho. Diga para o irmão, Deus está de olho em você, meu irmão. Deus só de olho, vendo ele cuidando das ovelhas. Vendo a fidelidade dele nas pequenas ovelhas. Vendo a dedicação dele de cuidar das ovelhas. Vendo ele conduzindo as ovelhas para comer verdes pastos. Vendo ele levando as ovelhas para saciar a sua sede. Deus decidiu: esse aí vai conduzir o meu povo. Esse aí sabe cuidar. Esse é zeloso. Como ele cuida do povo, dessas ovelhas, ele vai cuidar do meu povo. Porque quem é fiel nas pequenas coisas será fiel nas grandes coisas. Então Deus abençoou Davi. Davi foi um dos maiores reis de Israel. Foi o rei que mais prosperou, que mais conquistou. Foi Davi. Por quê? Porque foi fiel. Quem é fiel prospera. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel a Deus. Seja fiel aos princípios do Senhor. Fidelidade nos relacionamentos, irmãos. Provérbios 3:3 diz: não permita que a bondade e a lealdade o abandonem,
mãos no pescoço e escrevas no fundo do seu coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e diante das pessoas. Pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Preste atenção. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Olha, nós devemos ser fiéis. Permitir que a bondade, a fidelidade está dentro da bondade, a lealdade, isso é fidelidade. E essa lealdade a gente amarrar no pescoço, irmãos. Sabe para quê? Para a gente, porque se a gente fizer isso, a gente vai ter boa reputação. Ali está um homem bom, ali está uma mulher digna, ali está uma pessoa séria, ali está uma pessoa que anda corretamente, aquele tem boa reputação, ele compra, ele paga, ele é direito com as suas coisas, não é assim que a gente ouve por aí? Aquele homem ali é direito com as coisas dele, meu Deus do céu, tem brincadeira ali não, é coisa séria. Eu estou fechando negócio. Com fulano, pode fechar, que ele é seríssimo. Eu ponho a minha mão no fogo por ele. Ele é sério, viu? Pode, sem medo. Você vai comprar o carro do fulano? Pode comprar. Cuida bem demais do carro. O cara é sério demais. Amém, amados? E é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Você vai receber o favor de ter uma boa reputação. Boa reputação onde? Diante de Deus e diante dos homens, diante dos homens. Então, fidelidade nas amizades, fidelidade no casamento, fidelidade na família. Tudo isso, irmãos, fortalece os laços e atrai a bênção do Senhor. Tudo isso. É isso que o Senhor está dizendo aqui para a gente cultivar a confiança e a verdade. Aonde? Em todos os nossos relacionamentos, em tudo que a gente faz. Fidelidade, vamos ser fiéis diante de Deus e nós vamos ter a reputação boa diante de Deus e diante dos homens. Amém, amados? Amém? Segundo lugar, eu notei aqui como a fidelidade conduz à prosperidade. Como é que isso acontece? No Salmo 1, nos versículos 2 e 3, aqui fala de uma prosperidade espiritual. E a prosperidade, ela só acontece do espiritual para o material. A prosperidade plena que eu estou falando, a bíblica. Amém, amados? Amém, queridos? Então, olha só, Salmo, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 3, diz assim: pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. Ele prospera em tudo o que faz. Quando é que ele vai prosperar em tudo o que ele faz? A resposta está lá em cima. Tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A fonte é a palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus na nossa vida, irmão, vai fazer com que a gente prospere. Ele prospera em tudo que faz. O fiel que medita na palavra de Deus, ele prosperará em tudo que ele fizer. Você viu José, onde ele tocava? Prosperava, abençoava. Irmãos, Deus quer que você seja abençoado em tudo que você fizer. Onde você tocar vai abençoar, vai ser abençoado. José lá no Egito, ele prosperou por quê, irmãos? Porque se manteve fiel à palavra, se manteve fiel a Deus, se manteve fiel aos princípios de Deus. Quando ele estava lá na casa de Potifar observando todos os seus escravos, está lá, José era um dos escravos, não era maior e nem era menor, igual aos outros. Ele começou a observar José, e ele observa que tudo que José faz, prospera. Tudo que ele faz dá certo. Tem alguma coisa errada ali, ele vai lá e conserta. Tem um fio solto, ele vai lá e coloca no lugar, dá certo. Tem um negócio ali desorganizado, ele vai lá e organiza. Potifar está observando, irmãos, os escravos, e está vendo José se destacando.
Tem um movimento e grupo ali, a liderança de José se destaca. Tem algo para fazer, ele está na frente. Tem uma ideia, ele pede uma ideia, alguém, José dá uma boa ideia. Ele começa a se destacar. Tudo que ele faz prospera. Aí o que o Potifar faz? O Potifar pega José e diz: você não vai ser mais um escravo comum. Você vai ser o administrador da minha casa. Você vai mandar em tudo agora. Você vai administrar minhas finanças. Você vai comprar, você vai vender, você vai fazer tudo. Potifar se tornou o administrador da casa de Potifar. Se tornou o administrador, o escravo. Ele poderia muito bem estar lá como escravo e dizer: sou só mais um aqui, tanto faz. Eu quero só o café, o almoço e a janta. Estou nem aí para essa casa, estou nem aí para esse senhor, nem gosto desses egípcios. Poderia ou não poderia? Tinha gente assim lá? Será que tinha ou não? Com certeza tinha. Mas José deu o seu melhor. E quando você dá o seu melhor, você recebe o melhor de Deus. Quando você dá, irmão, você é observado. Você trabalha numa empresa, tem 1000 funcionários lá, meu irmão, faça o melhor. Porque você está sendo observado. Alguém vai te ver. Alguém vai observar você. Alguém vai ver o resultado do seu serviço, do seu trabalho. Alguém vai perceber. E alguém vai te indicar. E a porta vai se abrir. Porque se você for fiel, você vai prosperar. É bíblico. O fiel prospera. Amém? Amém, amados? Amém, queridos? Aleluia. Sabe, prosperidade material. Agora aqui é da matéria mesmo. A prosperidade material. Está aqui em Malaquias 6,10, muito conhecido. Tragam todos os dízimos ao tesouro, à casa do tesouro, né, aos depósitos do templo, para que haja provisão na minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Quem está falando aqui é o Senhor, através do profeta. E quantas vezes a gente pega o dízimo e pensa assim: rapaz, isso vai me fazer tanta falta entregar esse dízimo. É ou não é? Não fica calado não, porque isso acontece comigo, acontece com você também, tá? Não venha dar um de santinho aqui não, porque nós estamos na presença do Senhor, tá? Isso vai me fazer, rapaz, dava de fazer isso, isso, isso. Olha, se eu não desse, olha aqui, completava isso aqui. Meu irmão, isso é a voz do diabo na nossa mente. Porque quando nós entregamos, Deus toma conta do resto. O resto tudo dá certo. Tudo dá certo. Tudo dá certo. É Ele que diz, Ele está dizendo aqui: eu derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Ponham-me prova nisso, irmãos, a fidelidade no dízimo, nas ofertas. Abre as janelas dos céus para as bênçãos financeiras. Agora aqui é finanças mesmo, é dinheiro. É de dinheiro que o profeta está falando. É de dinheiro que Deus está ministrando sobre o povo de Israel. Tragam o dízimo, tragam a oferta. E deixa o resto comigo. Deus está dizendo assim: eu vou abrir as portas, as coisas vão acontecerem, os negócios vão começar a dar certo. E se você ler a continuação lá, olha, as nações vão pedir dinheiro emprestado a vocês. Vocês vão ter para dar, vocês vão ter para emprestar, vocês vão ter, vocês não vão pedir nada a ninguém. Vocês não vão ser miseráveis nem pobres, é uma garantia da palavra de Deus. Vocês não serão. Por quê? Porque quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos honrando a Deus. E Deus honra aqueles que são generosos e fiéis em suas finanças. Deus honra, irmãos. Deus tem honrado a minha vida desde os 18 anos de idade, que eu sou dizimista. Eu dizimo, às vezes eu dou mais, eu não quero nem saber o que é que tem para pagar, e no final dá tudo certo. Contas pagas e dinheiro sobrando. Diga comigo: contas pagas
E dinheiro sobrando. É isso que acontece na vida do fiel. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Prosperidade nos relacionamentos, irmãos. Relacionamentos sólidos. Relacionamentos cheios de amor. São frutos de uma vida fiel a Deus e ao próximo. Efésios 4:32 diz: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Fala de relacionamentos, de bons relacionamentos, irmãos. Nós temos que manter bons relacionamentos. Olha, eu conheci um camarada que ele disse assim: nome de Jesus não é o seu vizinho, nome de Jesus não é. E nós começamos a nos dar bem. Ele disse assim: rapaz, tu é um crente diferente. Eu falei: por quê? Porque do lado da minha casa mora um crente que pensa num cara chato, pensa num cara antipático, cara que reclama de tudo. Ninguém lá na rua gosta desse crente. E parece que ele é líder lá na igreja dele. Digo: não é na minha. Onde é que tu mora? Falou: não é na minha, não é. Então ninguém para aquela banda ali não. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque nós somos bons vizinhos, amém, amados? Temos que nos dar bem com as pessoas. A igreja primitiva era uma igreja simpática, que caía na graça do povo. Amém, amados? Caía na graça. O que é cair na graça do povo? É uma igreja carismática, são cristãos carismáticos que se dão bem com as pessoas. E quando passa, dá bom dia. De noite, dá boa noite. Oi, tudo bem? Deus te abençoe. Se chegar reclamando, diga: a vida vai melhorar, meu irmão. Deus vai te abençoar. Deus está nos abençoando. Estamos vivos, respirando. Amém, amados? Nós precisamos ser gente assim, gente alegre. Agora o cara chega e diz: vida está tão ruim, né, irmão? Aí tu fica mais, tá mesmo, ó, rapaz. Acordei até com dor nas costas hoje. Vai melhorar, meu irmão. O dia ainda não acabou. O ano só começou. Amém? Coisas novas estão chegando, recursos estão chegando, portas estão sendo abertas. O Senhor nos abençoará. Aliás, o Senhor já nos abençoou. Nós vamos só tomar posse. Amém? Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. Amém, amados? Mas existem desafios. Quais são os desafios para nós sermos fiéis? As dificuldades que enfrentamos para sermos fiéis. Eu anotei aqui algumas, olha só. Quando a resposta não é imediata. Às vezes nós queremos assim que Deus responda as coisas assim, rapidamente, né? Porque nós somos muito imediatistas. Mas olha o que o escritor aos Hebreus diz. Preste atenção. 10:36. Hebreus 10:36. Diz assim: vocês precisam perseverar. Diga perseverar. O que é perseverar? É continuar. É seguir em frente. É não desistir. É permanecer caminhando. Então vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Então prestar atenção, queridos. Não é assim, ó. No estalar de dedos, não. Não é assim. Pode até ser assim, porque Deus é Deus, amém? Pode ser assim. Mas geralmente não é assim. Não é no imediatismo. A fidelidade exige paciência para esperar o tempo de Deus. E qual é o tempo de Deus? Está revelado aqui nesse texto. Qual é o tempo de Deus para Ele nos abençoar? Qual é o tempo de Deus para Ele nos prosperar? Qual é o tempo de Deus para a porta se abrir, para as coisas acontecerem? Qual é o tempo? Está aqui, olha. A fim de que, depois, cadê o versículo aqui, querido?
depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que eles lhes prometeram. Então, qual é o tempo de Deus? Está revelado aqui. Depois que você faz a vontade de Deus. Simples assim. Cadê o versículo? Olha aqui, olha. E depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que ele lhes prometeu. Então, cuidado com essas promessas imediatistas, sim. Porque Deus está dizendo aqui que você tem que fazer a vontade dele. Se você fizer a vontade dele, né? Aí, se a gente for para a Bíblia, a gente vê a história de Abraão. Abraão, Deus prometeu o quê? Um filho. Quando foi que ele teve? Com 100 anos de idade. 100 anos de idade. Quando tudo estava meio escuro, né? A barba já estava na barriga. Os olhos já estavam escurecendo. Já estava até um pouco moco. Surdo. Mas Deus cumpriu o que ele prometeu. Quando? Quando é o tempo de Deus? Quando nós fazemos a sua vontade. Quando eles descansaram no Senhor. Deus foi lá e disse: daqui a um ano, Sara terá um filho. Daqui a um ano. Quando chegou, ainda teve um ano, irmãos. Porque o menino, a Sara ainda riu, né? Porque como é que pode? Eu já não faço mais nada com meu velho. Né? Eu não faço mais amor, sexo, não faço mais nada. Meu velho nem me procura mais, está desanimado. Mas a unção foi tão poderosa na vida de Abraão, meu irmão, que quando Sara morreu, ele casou de novo e gerou um bocado de filho. Bicho é doido. Foi uma unção poderosa que ele recebeu. A prosperidade do Senhor. Então preste atenção. É depois de ter feito a vontade de Deus. Não é, se Deus fizer, eu vou fazer a vontade de Deus. Isso é religiosidade, viu? São pactos religiosos isso aí. Se Deus fizer isso, eu vou fazer isso. Não, você tem que fazer primeiro. A fidelidade é sua. Você tem que ser fiel a Deus. Quando você for fiel a Deus, as coisas vão acontecer. É o princípio bíblico, é esse. Não, só se Deus fizer. Se Deus me der um filho, eu vou fazer isso. Abraão ficou 100 anos nessa. 100 anos. E você está há quanto tempo? Comece a fazer a vontade de Deus, querido. Comece a fazer o que Deus tem te mandado fazer. Comece a obedecer o que está escrito. Comece a viver o que a Bíblia ensina. Chega de aventuras. Chega de misticismo. Com Deus é a palavra dele, meu irmão. Não tem misticismo, não. Tem obedeceu, recebe. Obedeceu, tem direito. Quando? Quando você obedeceu, você fez a vontade dele, é direito seu, Deus vai te dar. Aí tem aqueles que dizem assim, né? Deus é fiel, ainda que eu seja infiel, porque está escrito, realmente está escrito. Mas preste atenção, Deus é fiel sempre à sua palavra. Se você for infiel, na sua infidelidade, você vai morrer. Agora, você é infiel e volta para a rota, Deus continua fiel e você continua a rota que Deus tem para a sua vida. Dá para entender isso? Mas os religiosos dizem, não, Deus é fiel, Deus falou que vai cumprir, não interessa, eu faço o que eu quiser, Deus vai fazer nada. Deus só faz o que Ele determinou na sua palavra. Amém, amados? É a sua fidelidade que vai gerar prosperidade do Senhor na sua vida. Ou você está na rota da fidelidade, ou então você está fora do projeto de Deus. Não tem essa não. Amém, amados? Você está entendendo isso? Que glória a Deus. Aleluia. E tem os desafios internos também, né? Paulo aos Romanos diz assim, não entendo... Romanos 7,15 ele diz, não entendo a mim mesmo, pois eu quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Paulo está falando da luta contra o pecado.
A gente sabe o que tem para fazer e a gente não faz. Aí a gente colhe a coisa errada. Mas a gente sabe e a gente continua não fazendo. Colhe a coisa errada. Irmão, tem que voltar e se conscientizar e fazer o que é certo. E o que é certo é o que a palavra de Deus diz. É o que a palavra de Deus diz. É o que a palavra de Deus diz para mim como marido, ser fiel à minha esposa. É como a palavra de Deus diz para ela que é minha esposa, ser obediente e fiel a mim. É o que a palavra de Deus diz para você, jovem, ser obediente aos seus pais, para ter longos dias sobre a terra. É o que a palavra de Deus diz para você que tem um negócio, seja fiel, seja íntegro. Ah, eu tenho que burlar os impostos aqui que vai aumentar meu lucro. Isso não é coisa de crente. Isso não é coisa de crente. Aí a fidelidade não está presente. Aí a sua empresa vai falir, vai acontecer algumas coisas, você não vai prosperar. Mas segue a rota da obediência, que você vai ver a prosperidade chegando. Você vai ver o manifestar do sobrenatural de Deus na sua vida. Não tem como não dar certo. Não tem. Se você estiver na rota que Deus estabeleceu para a tua vida, você vai prosperar. Não tem como dar errado, não tem. Você vai prosperar. Agora, se você sair da rota, aí Deus continua na rota. Você voltar para a rota, a bênção continua na sua vida. Você sair, a bênção saiu da sua vida, porque a bênção está na rota que Deus estabeleceu pela sua palavra. Quando você está entendendo isso, diga glória a Deus. Eu preciso que você entenda isso. Porque se você entender isso, você vai ser um profissional diferente na sua empresa. Você vai ser um empresário diferente. Você vai ser um esposo melhor. Você vai ser uma esposa melhor. Você vai ser um filho melhor. Se você entender isso, essa fidelidade, meu irmão, você vai crescer. Você vai ser um testemunho para as gerações. Olha, Davi, eu quero encerrar com isso, já se coloca em pé em nome de Jesus. Davi disse assim, olha, Salmo 37, 25. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem pão. O justo é generoso e empresta de boa vontade, e seus filhos são uma bênção. Fui jovem. Davi está falando aqui com idade avançada. Fui jovem, agora estou velho. Mas uma coisa eu sei. Aquele que é justo, aquele que é fiel, aquele que está na rota da fidelidade de Deus, do caminho que Deus estabeleceu. Esse que é justo, ele nunca vai ser abandonado. Deus nunca vai abandonar. E nem a sua descendência vai mendigar o pão. Por quê? Porque ele vai prosperar, porque o Senhor vai garantir essa prosperidade, por causa da sua fidelidade. Amém, amados? Amém, queridos? Quero que você feche seus olhos. Quero que você tome posse dessa palavra sobre a sua vida. A fidelidade de Deus e aos seus princípios é o caminho para uma prosperidade que vai além das riquezas materiais. Vai além, irmãos, muito além. Ela abençoa todas as áreas da sua vida. Decida, nesta noite, ser fiel em todas as áreas. Na área espiritual, na área financeira, nos relacionamentos, em todas as áreas. Confie que Deus é fiel e Ele vai cumprir as suas promessas. Oh, aleluia!